Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Hoje Saul será rejeitado e Samuel vai falar: acabou, Saul, deu, você já não é mais rei. Por quê? Impopular, tomou decisões erradas, já tinha feito aquele negócio do sacrifício lá, sem esperar Samuel, e hoje ele faz uma coisa pior. Aliás, já tinha feito no capítulo anterior, colocado o povo num jejum no dia de guerra, e hoje ele faz pior. Então, Samuel está por aqui com Saul e falou: acabou, Deus não vai mais, te rejeitou como rei. Né? E a partir de hoje a gente começa então a procurar um novo rei, tá bom? Então hoje Saul será rejeitado. Vamos lá? Vamos ler, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que a gente seja conduzido pelo Espírito de Deus. Compartilhe esse vídeo e chame mais pessoas para fazer junto com a gente. Chame mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Convide aí o pessoal para ler a Bíblia junto, aprofundar, tá bom? Então vamos conhecer hoje o que aconteceu com o Saul, tá certo? Pega a sua Bíblia, você sabe que é importante a gente ler. Não tem problema, se você estiver lendo, não estou entendendo nada, não estou entendendo, depois eu explico tudo direitinho, tá certo? E pego alguns textos, alguns versículos mais complicados. Vamos lá. Samuel disse a Saul: o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos: vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e vota o interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telém. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus, ou quenitas, sineus e quenitas, né? De repente na sua Bíblia está escrito quenitas: retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles no massacre, porque tratastes bem aos israelitas quando saíram do Egito. E os sineus, quenitas, separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Sur, que está no oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e votou todo o povo ao interdito, passando a fio de espada. Mas Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo que havia de melhor, não quiseram votá-los ao interdito. Só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe, cumpri a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe: mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos? E esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto votamo-lo ao interdito. Samuel disse-lhe: basta. Vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel: por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem, te havia dito que votasses ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz?
Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei o interdito aos amalecitas. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, à guisa de primícias do interdito, para sacrificá-las ao Senhor teu Deus em Gálgala. Samuel replicou-lhe: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Samuel estava. Saul disse: pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou pela ponta do manto e ele se rasgou. Samuel disse-lhe: assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel. Volta comigo para eu adorar o Senhor teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximaram-se a Agag, cheio de alegria, aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Agora é tua mãe que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor em Gálgala. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. Gente, hoje foi a gota d'água. A gota d'água. Acabou. A gota d'água. Samuel já não estava muito bem com Saul. Saul já tinha feito um monte de coisa errada. Já falei para você as coisas erradas que Saul já tinha feito. Aquele jejum que impôs, aquele sacrifício que eles fizeram, e depois o povo não tinha muita moral sobre o povo. Seu filho Jonatas era um moço bom, mas o Saul, sinceramente. E o que Saul? Saul era um grande general, realmente. Ele fez muitas batalhas, mas muitas batalhas, contra os moabitas, contra os amalecitas, contra os filisteus, muita coisa. Mas não era aquele rei que Deus esperava que fosse. Hoje, neste capítulo, o que acontece? Samuel chega e fala: Deus mandou acabar com os amalecitas. Amalecitas era aquele povo nômade do deserto que lá atrás, quando o povo saiu do Egito e queria chegar na terra prometida por aqui, pelo lado leste aqui, os amalecitas não deixaram eles passar. Não deixaram. Falou: vocês querem passar por aqui? Dá a volta. Então, a partir daquele dia, os israelitas não engolem os amalecitas. Não engolem os amalecitas. Vou te dizer uma coisa: os amalecitas são os inimigos históricos dos israelitas. Por quê? Porque lá atrás os amalecitas impediram eles de passar no deserto. Agora chegou a hora de vingar. Agora tá. E aí Samuel diz: Saul, a ordem é essa. Atenção, Saul, você é rei, você já combateu com Moabe, você já combateu com o filisteu, tá? Vai lá, acaba com os amalecitas e vota tudo ao interdito. O que é votar ao interdito? Você sabe, votar ao interdito
é arrasar tudo. O interdito era uma prática de guerra, em que você pegava o botim de guerra e acabava. Deixa eu te explicar, voltando rapidamente. Quando uma guerra normal acontecia, votava-se algumas coisas ao interdito, reservava aquilo para alguns generais. No caso dos israelitas, votar o interdito, atenção, é pegar todas as coisas e consagrar a Deus, significa acabar com tudo. Ninguém fica com botim de guerra. Então, para os israelitas, a prática do interdito é matar todo mundo, todas as coisas, destruir tudo e não pegar nada. Todo botim de guerra tem que ser destruído. Tudo bem. Eles entram, eles acabam com os amalecitas. Mas o povo falou para Saul: olha, tem ovelhas boas, olha, tem vacas boas, olha, tem isso tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos votar o interdito, só o que é ruim, só o que é gado ruim, e vamos ficar com o que é bom. Saul caiu nessa cilada e permitiu que fosse todo mundo, que o povo pegasse o gado bom, miúdo, grande, e votasse o interdito só o que é ruim. E o pior, Saul não matou Agag, que era o rei dos amalecitas. Ou seja, ele fez tudo que não era para fazer. Né? Segundo a compreensão daquela época. Vamos fazer um parênteses aqui. Deus não quer morte de ninguém, Deus não quer provocar ninguém, Deus não quer morte dos... Não quer. Só que na compreensão daquele povo de então, eles achavam que Deus queria que fosse feito isso, porque eles eram um povo de Deus protegido. E quem combateu contra o povo de Deus e quem foi inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Então, na cabeça deles, tá bom? Voltamos aqui então para a história. O que aconteceu? Tá, eles pegaram as coisas boas, tá. Aí o Samuel ficou sabendo. E foi, quando acabou a guerra, aquela coisa toda, o Saul estava voltando para Gilgal, ou Gálgala, né? Voltando para Gilgal, né? Voltando para lá, Gálgala ou Gilgal, voltando para lá e tal. Aí o Samuel chega, tudo bem, e aí, Saul, tudo bem? Foi uma beleza a batalha, fizemos tudo o que o Senhor pediu, arrasamos os amalecitas, acabamos tudo e votamos tudo interdito. Aí, de repente, o Samuel escuta, ele falou, opa, você votou tudo interdito? Você acabou tudo? Arrasou todas E aí ele escuta, a vaca. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Saul, se você votou tudo interdito, se você destruiu todo o botim de guerra, o que eu estou escutando? Balido de ovelha, mugido de vaca, o que é isso? Pronto, descobriram. Saul falou, deixa eu te explicar, Samuel, sabe o que é? É que tinha umas vacas muito boas, tinha umas ovelhas muito boas, e o povo pediu. E eu permiti que o povo ficasse com as ovelhas, os bois melhores, e a gente vai levar tudo para Gilgal, para sacrificar lá. Porque sacrificando lá, metade vai é queimado e metade fica para o povo. Meu Deus do céu. Saul, olha para você ver, escuta, deixa de obedecer a Deus para obedecer ao povo. Olha o pecado. Deixa de obedecer a Deus e obedece ao povo. Mas aí Samuel falou, olha, sabe o que é? Basta, acabou. Você não obedece a Deus, você não faz o que Deus pede, você é um péssimo rei e acabou, você não é mais rei. Não é mais rei. Não faz isso comigo, O Saul falando, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, não é mais rei. Eu vou dizer o que Deus me falou essa noite, porque naquela noite
Deus já tinha mostrado para Samuel que Saul não seria mais rei. Aí o Samuel aproveitou e falou, deixa eu falar uma coisa, o que Deus me falou essa noite foi o seguinte, é isso, acabou, você não é mais rei, está sendo destituído de rei, desobediente, escutou a voz do povo, não escutou a voz de Deus, era para votar o interdito tudo, você escolheu o que era melhor para você, não matou o Agag, fez tudo errado. Ai, mas não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, nós vamos fazer. Você acredita? Aí ele pediu, por favor, acompanhe comigo até Gilgal, nós vamos até Gilgal, nós vamos sacrificar. Não vou, Samuel falou, não vou, porque você fez errado, você não é mais rei. Aí ele insistiu tanto que Samuel acompanhou ele até Gilgal. Chegou em Gilgal, Samuel falou assim, olha, é o seguinte, acabou, você fez errado, Deus não te quer mais como rei. Chegou e falou, me traz Agag, o rei dos Amalecitas. Tá, aí, deixa eu te contar uma coisa. Aí falou, traz Agag. Aí o Agag veio todo dando sorriso, sorridente, porque Agag pensou e falou, ih, o Samuel está com raiva do Saul, ele vai me libertar, eu não vou morrer mais. Acabou, passou a vontade de me matar. Traz Agag. Olha aqui, ó. Não era para você ter matado esse aqui? Não era para você ter acabado com o rei dos Amalecitas? E você não acabou? Me dá essa espada. Samuel pegou a espada e acabou com... Nossa, com horror esse negócio, né? Acabou com o rei Agag. E isso tem um significado. Quem é que deveria ter eliminado Agag? O rei. E por que Samuel a elimina? Porque Saul não é mais rei. E aí, gente, a partir disso, a gente vê, Saul não é mais rei. Vamos procurar o novo rei. Quem vai ser o novo rei? Nas cenas dos próximos capítulos você vai ver. Vem cá comigo que tem alguns versículos que precisam ser considerados. Atenção, um versículo. Capítulo 15, versículo 1. Samuel disse a Saul, o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo, de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Muito bem. O que Samuel está dizendo? Samuel é um profeta. Como profeta, ele transmite as ordens de Deus. Entendeu? Ele disse assim, Samuel diz, o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei. Está escutando? Eu transmito para vocês a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Assim fala o Senhor dos Exércitos, vou pedir contas a Amaleque do que fez a Israel, pois lhe barrou o caminho. Vai, pois, fere Amaleque e volta a interdito tudo o que lhe pertence. Tudo o que lhe pertence. Entendeu? Então é o seguinte, Samuel fala em nome de Deus. Samuel dá as ordens de Deus. Samuel chega para Saul e diz, Amaleque um dia não deixou nosso povo passar. Vai lá e fere Amaleque e volta tudo ao interdito. Ou seja, é uma ordem de Deus. Muito bem. Versículo 2, só para a gente lembrar, vou pedir conta a Amaleque do que fez a Israel, pois barrou o caminho quando saiu do Egito. Lembrando aqui, é importante você lembrar, eu já te falei, Amaleque é o antigo adversário dos israelitas. Por quê? Porque eles barraram o caminho dos israelitas no deserto. Os amalecitas são inimigos históricos dos israelitas. Ah, quem são os inimigos dos israelitas? Os filisteus, os amalecitas, históricos, tá bom? Muito bem, versículo 5 aqui. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se emboscada no vale. A cidade de Amaleque. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Ah, por que não tem o nome da cidade? A cidade aqui não tem nome porque os amalecitas eram nômades. Os amalecitas eram nômades. Como nômades, cada tempo eles estavam no lugar. Eles eram errantes. Então aqui não é dado o nome da cidade. Então eles foram, na verdade, eles estavam acampados num lugar e eles foram foram atacados pelos israelitas. Versículo 6. Disse aos sineus,
retirai-vos, separai dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. Dentre os amalecitas, tinham ali junto, perto, os quenitas. Atenção, o nome Sineu ou quenita é a mesma coisa. Por quê? Porque os gregos deram o nome de Sineus. Latinizaram e deram o nome de Sineus. E, na verdade, o hebraico seria os quenitas. Mas deixa eu te explicar. Os quenitas, ao contrário dos amalecitas, eram amigos dos israelitas. Tanto é que o sogro de Moisés era um quenita. A mulher de Moisés, a Séfora, era filha de um quenita. Então os quenitas, ou sineus, tinham um bom relacionamento com os israelitas. Aí ele falou assim, sai do meio do povo dos amalecitas aí, porque o negócio vai feder para eles. Vai acabar. Então vocês ficam aí, nós não temos nada contra vocês, mas contra os amalecitas temos tudo contra eles. Tá bom? Vamos lá no versículo 15. Versículo 15, rapidinho aqui. 15. É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto voltamos ao interdito. Isso aqui foi a resposta que ele dá para Samuel. Nós fizemos tudo direitinho. Aí Samuel falou, estou escutando balido de ovelha, estou escutando mugir de vaca. Isso aqui foi o que nós tomamos dos amalecitas como gado bom e para a gente depois fazer o sacrifício, né? Gente, qual é a característica do interdito? É a destruição total do botim de guerra. Atenção, é importante lembrar isso. Para os israelitas, o interdito significa destruição total do botim de guerra, do espólio de guerra, tudo. Saul não fez isso, reservou o que era bom para ele. Está errado, tá bom? Está errado e não tem como você aceitar isso. Deixa eu te falar uma coisa sobre o interdito, gente. O interdito é uma prática de guerra que foi sendo caindo em desuso, mas as tribos do norte sempre levaram muito a sério o interdito total. Sempre levaram muito a sério. As tribos do norte que eu digo, as tribos de Israel do norte, né? Tá bom? Vamos lá, versículo 17 está aqui. 17. E Samuel, olha aqui, aí o que Samuel falou assim, por pequeno que fosse aos teus próprios olhos, acaso não te tornasse chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor rei de Israel? Então uma coisa interessante aqui, ele lembra assim, você era pequenininho, você não valia nada, você mesmo se considerava uma pessoa sem valor, e mesmo assim Deus não achou valor em você. E aí, o que acontece é que aqui Samuel chama atenção, você deve obedecer somente a Deus, e você obedeceu o povo, ou seja, Deus achou valor em você, e fez com que você fosse rei, para que o rei obedecesse somente a Deus. É importante lembrar aqui, o rei, gente, ele somente obedece a Deus, e ele não deve ceder aos desejos do povo. Ou seja, Saul fez ao contrário, não obedeceu a Deus e cedeu ao que o povo queria. Versículo 20. Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e voltei a interdito dos amalecitas. Olha para você ver como que esse rapaz, Saul, é teimoso. Olha aqui. O Saul desrespeitou as leis de Deus. Ele é incapaz de se desculpar, gente. É isso que dá nos nervos de Samuel. Ele fez errado, não obedeceu a Deus, obedeceu ao povo. E ainda tem a cara de pau de dizer, mas eu obedeci todas as ordens de Deus. Ele é incapaz de pedir desculpa, incapaz de pedir perdão. Tá bom. Aí o que acontece? Claro, olha aqui, 26, olha aqui, lá vai.
Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitasse a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Pum, acabou. Condenação radical. Não vou voltar, acabou e Deus não quer mais que você seja rei. Condenação total da sua realeza, acabou. Acabou a história. Radical, é uma condenação radical. Deus não quer que você seja rei. Acabou. Ah, vem cá, 27. Aí tem uma coisa interessante, porque aí, onde está? Aí o Saul, gente, é interessante isso. Aí o Samuel fala, não, que acabou, você não é mais rei. Aí ele vira e vai sair, aí o Saul pega no manto dele e puxa e rasgou. Isso não tem significado nenhum, quer ver? Deixa eu explicar aqui, ó. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou-o pela ponta do manto e ele se rasgou. Deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui não tem nenhum significado profético, nada disso. Mas o rasgo no manto de Samuel foi um acidente que Samuel aproveitou e falou, ó, acabou, agora, tá vendo? Aí ele aproveita essa coisa e falou, rasgou, acabou e tal. Sabe igualzinho quando a gente fala assim, ó, quebrou o cristal, não tem como colar? Ó, rasgou o manto, não tem como costurar mais, tá? Deixa eu só explicar. Isso não é um gesto profético, isso foi um acidente, rasgar o manto dele, mas o Samuel aproveitou como bom profeta esse rasgo do manto e falou, ó, acabou, agora acabou, já está rasgado, tá bom? Versículo 33, a gente termina aqui, ó, 33. Tua espada, disse-lhe Samuel. Isso que foi na hora que Samuel faz o seguinte, Samuel está diante de Agag, fala assim, por que você não matou Agag? Não era para você ter feito isso? Aí pegou a espada e falou assim, seguinte, ó, Agag, a tua espada privou as mulheres de seus filhos, porque Agag era terrível também. Agora é tua mãe que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-la em pedaços diante do Senhor em Gálgala. Aqui é importante lembrar o seguinte, a execução de Agag por Samuel tem um significado muito, muito importante. Porque ao executar o rei Agag, Samuel está se colocando no lugar do rei. Por quê? Quem deveria executar o Agag seria o rei. Como Samuel destituiu Saul de ser rei, ele não é mais rei. Então, o próprio Samuel se coloca no lugar do rei Saul, ele não é mais rei, executa para dizer, nós estamos sem rei. Tanto é que eu tive que executar Agag. E a partir daí, nós vamos procurar um novo rei. Presta atenção numa coisa. Qual o grande pecado de Saul? Obedecer aos outros e não a Deus. Esse continua sendo o grande pecado dos dias de hoje. Queremos mais obedecer às nossas vontades, aos nossos instintos, aos nossos desejos, aos nossos caprichos e não obedecemos a Deus. Desobedecer a Deus é gravíssimo. Talvez um dos maiores pecados. Obedecer significa ouvir. Ouça sempre a Deus. Et crutim Domini, fugit partes adverse, vite teleo detribiuda, radigis Davidi. Aleluia.